Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho falar sobre o livro lido O Andarilho das Sombras, do Eduardo Cassi, da série Tempos de Sangue, Draco Editora. O tema é um dos temas meus favoritos, o vampiro. Só que não é um vampiro comum, não é um vampiro como a gente está acostumado a ler. Esse vampiro, ele descreve detalhes do corpo da sua vítima. Num quê de desejo, num quê caliente, num quê de fome mesmo da sua vítima, que ele está sugando seu sangue. É o primeiro vampiro que eu vejo que tem essa peculiaridade. Ele descreve deleitamente o corpo que vai ser sua vítima. Mais que isso, que é uma das coisas que surpreende nesse vampiro. São 3 histórias fantásticas dentro de uma mesma personagem. Uma história, uma trama bem escrita, muito humor. E numa época que daria uma série boa de uma Netflix, dá uma série boa para uma Globoplay, dá uma série boa para uma Amazon, para uma Max, porque é o leitor brasileiro tendo um escritor brasileiro com uma história densa, dessas que a gente abre o livro e não para mais de ler. Esse vampiro, ele passeia por N lugares, ele conquista 3 paixões, cada uma diferente da outra. O livro, como sempre, autografado aqui pelo nosso querido Eduardo Cassi. E o vampiro, ele segue as suas andanças, seus caminhos, suas errantes caminhadas em busca da sobrevivência. Afinal de contas, qual vampiro que suporta ter o sol? Ele se depara com uma coisa interessante aqui do mundo dos vampiros, que quase sempre a gente não vê, né? Que é uma surpresa, eu não vou contar, né? A sua perseguição não é apenas vampiresca, a sua vampiricidade, se existe essa palavra, a sua perseguição, digamos que é ideológica. Esse vampiro tem os passos de gato. Quando ele chega, pouca gente percebe, ou quase nenhuma pessoa o percebe, a sua presença ali, a sua chegada. Ele não é o Robin Hood dos vampiros, porque o que ele consegue é para ele mesmo. Mas vocês precisam saber ler e ver o que ele consegue das suas, não diria vítimas, né? Afinal de contas, vamos analisar friamente cadeia alimentar, e o vampiro precisa de sangue, ponto. Você não vai se amarrar desde a primeira página, você não vai desistir, você vai querer sempre ler mais e mais, porque o nosso vampiro, ele é fantástico. E se ele é fantástico, é porque o nosso escritor, como é que é o nome dele? Eduardo Cassi, também o é. O Andarilho das Sombras, pela Draco Editora. É um livro muito bonito, muito bem escrito, muito trabalhoso, e eu o recebi há um tempo e deixei ali na estante. Lê do engano. Se eu soubesse o quanto ele iria me atrair, eu já o teria lido há muito tempo. Não havia mais ferimentos. Somente o sangue seco recobria a pele nua.
formando uma casca enegrecida e quebradiça que esfarelou ao toque. A loucura parecia ter passado também, apesar de algumas memórias estranhas e dolorosas voltarem em relances desconexos. Não diferenciava ainda as visões imaginárias e reais, e vultos vivos dançavam na frente dos olhos. O corpo e a mente estavam curados, o primeiro sem qualquer sequela. Minhas roupas eram farrapos empoeirados. A camisa havia se desfeito como se roída por traças. O meu fedor era insuportável, igual ao dos corpos em decomposição. Eu parecia um morto que não fora aceito no outro mundo e jogado de volta para a vida. Os ossos estavam salientes e a pele se afundava na carne. Todas as minhas juntas estalavam devido à longa imobilidade. Eram os únicos sons que quebravam o silêncio da cripta. Não. Eu também podia ouvir meus pensamentos ecoarem, e cada inspiração rebombava nos ouvidos. Estava um breu total, mas eu enxergava, via tudo como uma perfeição encantadora, sempre fascinante. O relevo de cada bloco de pedra, veios da madeira maciça da porta, as gotas se formando no teto úmido, nunca me cansava de admirar. Havia ratos mortos no chão e teias de aranha emaranhadas nos meus cabelos imundos. Apenas algumas baratas se escondiam nas frestas das paredes. Corriam de lá para cá sem se preocupar comigo. Eu era somente uma peça naquele cenário vazio. Entretanto, não queria mais solidão. Ela fora minha companheira inconsciente, mas já cumprira sua missão e eu iria dispensá-la. E assim começa o livro O Andarilho das Sombras, da série Tempos de Sangue, de Eduardo Cassi. Para onde será que vai esse vampiro? O que lhe espera? O que ele espera através dos olhos da escuridão? E como ele vai se deparar com os ventos do inverno, com os caminhos solitários? Afinal, vampiro e arte é uma vida solitária. E a memória, e a tenebrosa chuva de sangue. Cantigas ao pé da fogueira, relíquias, vozes, medo ancestral, lágrimas ao anoitecer, a jornada sem fim, horizonte, novos ares, confissões, a nobre mordida, a caçada ao demônio, ferro, água, veneno e fogo, requiem e epílogo. São 18, 17 capítulos que você, como um vampiro, vai demorar nada, vai devorar página a página. Então essa é a minha dica de livro. Eduardos e Afins. Está em dúvida? Então pegue um livro. Casse um livro para ler. Casse O Andarilho das Sombras, da editora Draco. E volta aqui para comentar o que você achou dessa leitura. Boa leitura. E Eduardo Cassi, brigadu! E para dar uma pausa na minha leitura vampiresca, vem um livro bem importante de umas pessoas mais importantes da figura política e mundial e, quiçá, filosofal e humana. Esse livro não se encontra nas livrarias. Eu procurei, mas na Amazon eu encontrei. Palavras para Depois, do Fabian Restivo. Conversas com Peppa Mujica. É o meu próximo livro, a minha
próxima leitura. E você? O que você está lendo? Boa leitura e beijo do Ney.